O candidato do PRTB, Pablo Marçal, declarou apoio ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, agora há pouco, numa entrevista que ele concedeu aos jornalistas Alan dos Santos, Luiz Ernesto Lacombe. Vamos ver. Isso foi o Alexandre de Moraes que cancelou minha candidatura para presidente da República em 2022. E eu entendi como é que funciona esse jogo. Eu entendi que a maior parte do problema está dentro do partido político. Meu partido é o Brasil. Apesar do PRTB ser o único dos partidos que realmente no seu estatuto é partido de direita. Pra você ter uma noção, no estatuto o PL não é um partido de direita. É um partido liberal, mas é um partido de centro. No estatuto o PRTB é de direita. E eu quero deixar bem claro que todos estavam colocando pressão para o Pablo falar isso e aquilo. Eu sou a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Eu já fui vítima do Alexandre de Moraes, igual você foi vítima. Claro que eu não poderia manifestar isso, e você sabe, você vive na sua pele. Eu não poderia fazer isso estando num partido sem expressão. Agora não tem o que fazer, né? Deferida a candidatura e tudo correndo muito bem. Duvido que ele possa entrar e fazer alguma coisa, mas eu, Pablo Marçal, sendo vítima também, sou uma pessoa que sou a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. E é uma pena ver um Senado que tem medo, né, de um integrante do Supremo Tribunal Federal. Então deixo muito bem claro isso aqui. Fiz questão de segurar essa informação o tempo inteiro para entregar ela nas suas mãos aqui no último momento. E hoje não tenho o que fazer. Tá faltando poucas horas para a eleição. Estava entalado aqui à vontade de falar. O Silas está certo, gravou 28 vídeos me atacando para fazer isso. Eu te agradeço, Silas Malafaia. Agora vamos ver você falar. Parece que ele fez uma... Então, informação importante, fala inédita do Pablo Marçal pela primeira vez se posicionando pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes nesse último dia útil antes da eleição do primeiro turno. Deixa eu só receber aqui na bancada também o nosso Douglas Garcia. O Douglas Garcia vai participar com a gente dessa parte final aqui do programa. Fala, Douglas, boa noite. Fala, Brau, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ouço bem, tudo certinho. Maravilha, maravilha. Vou começar. Vou passar a palavra aqui para o Consta, para a gente abrir esse giro. Sua análise, Consta, sobre esse posicionamento do Marçal. Boa noite, Douglas, seja bem-vindo. Olha, que bom que ele se posicionou. Eu acho que isso devia ser um teste para todos os candidatos. E ele se posicionar, ainda que nos 45 do segundo tempo, né, que tem uma razão de ser, como ele mesmo explicou, não ter uma candidatura impugnada, invenção qualquer, derruba, de certa forma, uma crítica, uma pressão e uma crítica que muita gente bolsonarista vem fazendo a candidatura dele, que é exatamente isso. Ele é o cara do sistema, é um cavalo de Troia, é xadrez 4D. Bom, eu estou vendo ele ser perseguido. Eu estou vendo a imprensa demonizá-lo. Eu estou vendo a turma da Globo apavorada com o crescimento dele. Ele não me parece um cara de sistema. Agora, faltava isso, né? Porque ele, em 2022, foi lá tirar foto com o Alexandre de Moraes e tudo mais. Agora, fica a pergunta, e o Nunes? E o Ricardo Nunes? Porque eu acho curioso, de certa forma, quando muito bolsonarista cobra do Pablo Marçal, que chegou recentemente na direita e tudo, cobra certas coisas que não cobra do tucano do MDB, Ricardo Nunes. Então, por que o posicionamento tem que ser só dele? Estão apoiando um candidato que é um cara de centro-esquerda, é um cara que tem uma coligação enorme, é um cara que claramente não é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, até porque tem gente que toca a campanha dele bem próxima do Alexandre de Moraes. Então, eu não falo isso para brigar ou bater em Bolsonaro. Tem muita gente que entende as coisas de forma muito binária e simplória. Eu acho que o Bolsonaro foi levado por um cálculo eleitoral, político, partidário. Ele foi levado a apoiar um cavalo manco que pende para a esquerda. E que, obviamente, ele não está confortável com esse apoio. Tentou lá colar um cara sério, esse a gente só elogia, que é o Melo Araújo. Um cara sério, mas que é vice, né? E a cobrança que muita gente está fazendo em relação ao Marçal fica devendo em relação ao Nunes. Então vamos fazer uma cobrança isonômica, a mesma régua. Eu quero que todo candidato se manifeste em relação ao Alexandre de Moraes. Para mim é a pauta prioritária. Que bom que o Marçal fez, ainda que nos 45 do segundo tempo. Tem tempo ainda, Nunes? Vamos lá, corre. Grava um vídeo igual. Eu quero. Fala, Douglas, sua análise sobre essa fala. Brau, eu acho o Pablo Marçal extremamente corajoso e o diferencial dele em se posicionar com relação ao impeachment do Alexandre de Moraes é que ele não está com as costas quentes. Quando você olha, por exemplo, de um lado você tem no partido do MDB, Ricardo Nunes poderia se posicionar porque tem ali nada mais, nada menos que Michel Temer para conseguir passar a mão na cabeça ou segurar Alexandre de Moraes de qualquer tipo de retaliação. De outro lado, você tem Datena. Ora, senhores, tem até foto do Alexandre de Moraes segurando um tucano de brinquedo ao lado de João Dória, tá entendendo? Do outro lado, você tem Tabata Amaral, do PSB, que dispensa comentários. Guilherme Boulos, então, nem se fala.
você tem toda um arcabouço de candidatos que têm as costas quentes, que poderiam se posicionar contra Alexandre de Moraes e ainda assim não acontecer nada. Mas Pablo Marçal, que é de um partido extremamente pequeno, não tem tempo de TV, não tem representatividade no Congresso Nacional, não tem quase absolutamente nada, teve a coragem de bater de frente com o sistema e pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. Então isso também precisa ser destacado. É uma pessoa que vem se distanciando cada vez mais, né, dessa questão, quando a gente fala de pessoas que estão próximas ao centrão, e isso tem que ser levado em consideração, porque quando ele iniciou, quando ele começou a se apresentar, ele sempre ficava naquela para saber um pouco a respeito da opinião das pessoas, e eu respeito isso porque é uma pessoa que surgiu de repente. O pessoal costuma criticar, nossa, mas ele surgiu do nada, ele veio assim do nada, ele tá vindo assim do nada, como é que a gente pode confiar? Olha, de uma coisa eu tenho a mais absoluta certeza, não dá para confiar em quem já está e simplesmente transformou a cidade de São Paulo numa verdadeira ditadura. Tá entendendo? O tanto de pessoas, se vocês soubessem, o tanto de pessoas que procuraram meu gabinete quando eu fui deputado estadual, deputado, pelo amor de Deus, me ajuda, porque o meu filho não pode tomar essa vacina, meu filho ele tem comorbidades, meu filho ele tá passando por uma situação difícil, meu filho tem aquilo, meu filho tem aquilo outro. Eu ficava desesperado, porque eu precisava, queria ajudar as pessoas e não tinha como. Uma vez que o poder estava na mão do governador, o poder estava na mão do prefeito, o legislativo ele podia trabalhar apenas de maneira intermediária, tentando mediar alguma coisa para chegar no objetivo. Então não peça para que eu confie numa pessoa que tirou as liberdades da população paulistana. Eu prefiro acreditar no discurso de alguém que se posiciona como uma pessoa nova, que consegue mudar a realidade e tem se apresentado como tal, quando pede o impeachment de Alexandre de Moraes e outras pautas que precisa ter coragem para assumir, do que uma pessoa que já se mostrou não ser confiável e tirou as liberdades da população paulistana. Viu, Brau? Essa é a minha opinião com relação ao Pablo Marçal pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes. Perfeito. Ô, Fabi, e pelas pessoas que você conversa, pela sua análise, será que isso é algo com potencial para definir a eleição de domingo? Tem um peso decisivo de virar votos, de convencer pessoas que estavam indecisas, que ainda hesitavam em apoiar o Marçal? Será que para ele pode ser um passo decisivo para essa possível vitória dele? Para essa eventual vitória? Tudo conta, né, Brown? A gente está aqui no meio de uma competição acirrada e o Douglas foi bem coerente em chamar a atenção para esse ponto que realmente foi bem assim, Douglas. Nós vimos o desespero de pessoas que estavam... Você falou aqui da parte, né, de pessoas que não podiam tomar a vacina, mas eu vi gente com o comércio fechado, sendo tratado como se fosse bandidos, né? Gente que estava ali para sobreviver. E a gente tem um comércio informal, mas a gente também está falando do comércio formal, né? Então, eu vi cenas assim lamentáveis, né? Foi um absurdo que fizeram aqui em São Paulo. Essa mágoa o paulistano tem, porque interferiu na nossa vida, né? Isso é real, não é uma coisa mítica. Tem gente que acha que talvez esse negócio de censura, Alexandre de Moraes está muito longe, para nós não, mas assim, tem gente que ainda acha, né? Embora a gente saiba que não, né? Que faz parte aí, que a censura é um dos direitos fundamentais à nossa liberdade de expressão. Então é óbvio que ele se posicionar é importante, mas também seria óbvio, o Constantino falou nessa parte, concordo demais, né? Vai lá, Ricardo Nunes. Mas eu acho que nem valeria, porque o Ricardo Nunes tem mesmo Rodrigo Garcia. Quando você pega esse ponto, fica indefensável, gente. Se você pensar por esse prisma, é hora que eu falo, meu Deus do céu, pare tudo. Porque a minha pauta pessoal prioritária é a questão das liberdades. Você vai ter uma pessoa que é ligada ao ministro, fica muito complicado, gente. São dois discursos completamente diversos, evasivos. E quem aqui sabe, eu venho falando, o pessoal sabe que eu não tenho a mínima simpatia pelo Pablo Marçal. Mas, diante desses fatos aí, gente, isso são fatos, né? Se eu acompanhar a campanha do Nunes, ela me dá aquele afastamento natural, quanto mais eu sei. Tem hora que eu preferia nem saber tanto. Então, a gente fica numa situação complicada, porque é inacreditável como que se pode apoiar dois valores completamente contraditórios. Então, né, fora outra coisa, o Nunes é uma pessoa que não tem carisma, não tem o punch. Então, esse vácuo aí é esse resultado que nós estamos vendo, né? A contragosto ou a gosto meu, isso não importa. Mas esse vácuo causado por dizerem, fazer o povo paulistano acreditar que aqui da direita não se ganhava, quando o João Dória, que se passava pela direita,
Ganhou no primeiro turno, gente. Que papinho é esse? Tá estranho, mas todo mundo sabe o que o Dória foi, né? Isso aí, esse é o problema. Esse pessoal me parece ser a continuação de Dória. Eu tenho arrepio disso. Acho que eu prefiro um esquerdista, eu não tô brincando. Fala, Serrão. Pablo Marçal está sendo coerente com sua estratégia disruptiva. Nada mais do que isso. E isso o eleitorado está percebendo e vai cobrar. Essa eleição de domingo tem uma postura extremamente crítica do eleitor. O eleitor vai ser bastante crítico no domingo. Nós temos novidades vindo por aí. Nós temos candidatos no país inteiro diferentes, vereadores com proposta séria. Você tem muita mulher preparada para a política. As mulheres vão fazer diferença, podem cobrar. Vai ser diferente de outras eleições. Então, nós temos um outro perfil de candidatura e, de novo, a eleição digital. Quem trabalhou o digital, mesmo com o desfalque poderoso do X, vai levar grande vantagem no resultado final da eleição de domingo, no primeiro turno. Falando do cenário, a gente tem aqui em destaque uma pesquisa que foi divulgada hoje, pesquisa Real Time Big Data, e que está em linha com todas as outras, aliás, que foram divulgadas essa semana. Pode colocar na tela, Cláudio, por gentileza, pesquisa Real Time Big Data de intenções de voto em São Paulo. O cenário é esse: Pablo Marçal, 27%, Guilherme Boulos, 26%, Ricardo Nunes, 24%. Depois vem Tabata Amaral, Datena e Marina Helena. Mas ali no bloco inicial, esses três candidatos. Segunda pesquisa, empate técnico, mas com o Pablo Marçal numericamente à frente. E aí, Douglas, queria te ouvir sobre isso. Você pode fazer suas considerações sobre as pesquisas, os questionamentos, as ressalvas que são necessárias quanto a isso, mas todas elas estão mostrando essa arrancada do Pablo Marçal, né? Na reta final, ele ganhou fôlego, segundo todos os institutos, de forma unânime, pelo menos. Que leitura você faz disso? Como é que você vê esse cenário para a votação de domingo? Eu vejo que é um fenômeno, Vitor. Nas manifestações que aconteceram, por exemplo, do 7 de setembro, eu vi muita gente com boné do Pablo Marçal, um monte de gente com boné do Pablo Marçal, foi uma coisa surreal. As pessoas que eu converso na rua, e o mais interessante disso, e que eu acredito que furou a bolha, que eu não estou falando só da questão de direita, eu estou falando que quando eu entrei na periferia, eu moro na favela, eu morei na favela durante 24 anos da minha vida, eu fui eleito ainda morando numa favela chamada Buraco do Sapo. Quando eu visito a periferia, eu converso com a molecada de lá, os jovens, todos eles se posicionam a favor de Pablo Marçal. Isso é interessantíssimo, porque é um lugar onde o Guilherme Boulos não está conseguindo penetrar, ele não está conseguindo cooptar o voto dos jovens de periferia. E o Pablo Marçal, de certa forma, ele consegue alcançar. E depois que ele consegue alcançar o tipo de eleitorado mais difícil, que é aquele conquistado pela esquerda, né, que geralmente os jovens, eles tendem a votar no Lula, tendem a votar no Boulos. Não, Pablo Marçal tem perdido esse voto para os jovens de periferia, tá entendendo? E não só os de periferia, você pega aí o pessoal de classe média alta, do bairro dos Jardins, o pessoal que está nas faculdades, etc. Isso tem sido muito interessante. Você viu, por exemplo, o que aconteceu no debate da UOL, os funcionários tentando se aproximar de Pablo Marçal para poder pedir ali um autógrafo, e eles foram barrados por outros funcionários da mesma empresa que eram signo, não podia, tá entendendo? Ou seja, é uma coisa surreal que está acontecendo. Eu acredito que é um fenômeno que, graças ao bom Deus, veio num momento bom, porque nós precisamos sim, na cidade de São Paulo, uma renovação na prefeitura. Não dava mais para continuar esse status quo, de uma hora você tem o PT, outra hora você tem o PSDB, uma hora você tem o PT, uma hora você tem um PSDB disfarçado, né, com outro nome, com outro partido, com outra cara, mas ainda assim com as mesmas propostas. Nós temos a chance agora de poder levantar o nome de uma pessoa que representa e que fala a linguagem do cidadão, né, e que penetra também dentro da juventude. Isso é muito importante. Eu acredito que quanto mais o político ele se comunica com a população, ele consegue falar a língua da população, ele consegue mostrar de forma clara aquilo que ele pretende, aquilo que ele quer, e principalmente se esse político ele veio da periferia, ele veio da favela, ele nasceu pobre e se tornou uma pessoa, graças ao bom Deus, que tem um bom desenvolvimento econômico, por esforço próprio, por mérito próprio, que inspira isso nas demais pessoas, tem tudo também para ser um grande líder e administrar bem a maior cidade do país, né? Então, eu acho que essas pesquisas são, sim, verdadeiras com relação a esse ponto de colocar o Pablo Marçal na frente, mas eu colocaria um pouquinho mais, viu? 27% eu acho que é pouco, Vitor.
Vamos ver Vitor, domingo o que acontece. Oi, Costa. é que hoje eu recebi uma tabela interessante, acho que da CNN até, comparando as urnas e as pesquisas, né? E o que a gente percebe ali, isso para Bolsonaro e Lula e para Tarcísio também em São Paulo, o que a gente percebe ali é que as pesquisas sempre erram com um gap muito grande favorecendo a esquerda. Isso não é erro aleatório, né? Porque erro do ponto de vista estatístico tinha que ser aleatório. Se tivesse assim, mais 5 para um, menos 6 para o outro, tudo bem. É porque não estão conseguindo apurar exatamente o voto. Mas todos, sistematicamente, erravam e, em alguns casos, muito favorecendo a esquerda em relação ao que aconteceu de fato. O que nos leva a imaginar, então, que o Marçal tem uma vantagem maior. Outras pesquisas, a Paraná Pesquisas, que erra menos, está colocando o Nunes à frente ainda, com os 27 que o Marçal tem nessa. E o Marçal teria 24, mas tudo num baita bololô. Agora fica a pergunta, né? Se for o Marçal e o Boulos para o segundo turno, tem uma galera que vai ter que morder a língua. Eu falava isso desde o início. Por isso que eu não taco pedra em quem adota uma estratégia pragmática de falar, não, eu acho que só o tucaninho de centro-esquerda do Nunes é que é capaz de derrotar o Boulos no segundo turno. Isso é um argumento aceitável. A prioridade tem que ser impedir o Comuna, invasor de propriedade que taca coquetel Molotov na Fiesp, de ser o prefeito de São Paulo. Agora, como é que essa turma que está demonizando Marçal, dizendo que ele é um picareta, que enganou todo mundo, que está todo mundo maluco, como é que eles vão fazer no segundo turno se for Marçal versus Boulos? Eles vão fazer o voto nulo? Ou lulo? Eles vão ficar indiferentes? Então tem muita gente aí que devia ter pensado nisso com mais calma. A prioridade tem que ter alguma coerência aqui. A prioridade é barrar o Comuna e, claro, ninguém quer esquema, sistema e teatro das tesouras de tucano petista. Então, é legítimo ter desprezo pela campanha do Nunes, mas você consegue argumentar que o Bolsonaro apoiou, que tem o Melo Araújo lá, e que pelo menos não é o comunistão. Você consegue apresentar argumentos. Agora, a turma que fica demonizando quem fez o M, né, 38, e falando, você é um boçal. Boa sorte no segundo turno, se for esse o segundo turno, porque você vai ter que justificar um voto nulo que é injustificável. E sobre as eleições aqui em São Paulo, a nossa equipe separou aqui um vídeo de uma análise feita na Globo News pela jornalista Andréa Sadi. Vamos ver. Quando a gente fala dessa campanha em São Paulo, eu fico com a impressão de que esses partidos que se dizem de direita e esse núcleo de extrema direita, eles plantaram Bolsonaro e vão colher Pablo Marçal. Vão colher Pablo Marçal. Isso já é uma realidade, não importa o que aconteça no sentido de ganhar ou não a prefeitura para Marçal. Marçal, como eu tenho dito aqui, já é um vencedor dessas eleições porque monopolizou as atenções, ampliou o seu conhecimento nacional e ele tem planos visando ali 2026. E para a esquerda, para o campo progressista, essa divisão na direita é o melhor dos mundos, porque embaralha o jogo. Ninguém sabe quem são os próximos grandes líderes da direita, porque todo mundo achava que só tinha espaço para Bolsonaro, inclusive na esquerda. Várias fontes de esquerda estão comemorando isso que está acontecendo. Porque, obviamente, eles acham que eles têm mais chance, com o Marçal no segundo turno, porque tem uma rejeição muito alta. Na campanha do Nunes eles também acham isso, por isso que eles ficam reforçando que o Nunes é o único que no segundo turno pode derrotar todo mundo. E tem 26. Que a turma de esquerda está olhando e falando, então agora tem Marçal brigando com o Bolsonaro, tem Tarcísio, tem Zema, estou aqui falando o nome. Caiado, Nicolas, tem um leque aí de candidatos, está muito diluído. E aí, Jorge Serrão, como é que você vê, Serrão, esse cenário? Tem divisão da direita, não tem? Que achou da análise que acompanhamos? Fascinante essa análise. Quanta platitude! Quanto raciocínio absolutamente equivocado em nome de um ódio conceitual ao Jair Bolsonaro. Só isso que resume uma análise tão incorreta quanto essa. Achar que o Marçal vai ser o novo candidato à presidência da República porque simplesmente você tem ódio do Bolsonaro, o Bolsonaro não vai ser viabilizado e isso agora pode ser a
ideia que está agradando a esquerda. A esquerda está que nem barata tonta, a esquerda está com problema porque ela não tem um nome viável para disputar a presidência da República em 2026. Lula não tem a menor condição nem de continuar no governo, que dirá de ser candidato à reeleição. Então, a esquerda é que não tem nome. O nome à direita, podem surgir vários nomes, com Bolsonaro podendo concorrer ou com Bolsonaro não podendo concorrer. Esse é o fato objetivo. Então, essa análise é absolutamente equivocada, feita pela jornalista da Globo, muito mais focada num ódio estranho, incompreensível contra Bolsonaro, do que numa análise baseada na realidade objetiva dos fatos. Ô Fabi, a gente passou esse vídeo, o Pierre foi até embora, né? Não vi se era ele ou a Brigitte aí, mas perdemos um eleitor aí, né? Ele vazou, ele falou, pelo amor de Deus, eu tô sendo contaminada por essa vibe esquisita. Gente, mas olha, o Serrão foi na mosca. Eu queria ver uma análise, aliás, o desafio. Andréia Assad, vai que você assista ao nosso vídeo, alguém te mande esse corte, vou te desafiar. Faça a mesma análise em relação ao Lula. A quantidade de candidatos que não querem Lula no palanque, a quantidade de prefeituras que o PT irá perder nessas eleições, né? Quero ver aí se você tem esse amor, esse ódio assim tão forte. Na verdade, né, Brown, existe aquele olhar de que tanto ódio é amor, no fundo. Eu acho que, no fundo, elas são todas muito apaixonadas pelo Bolsonaro e acabam deixando o fígado falar. Porque, fazendo uma análise fria, a gente tem muito mais a falar de que essa campanha não foi nacionalizada, como eles diziam que era, porque agora eles falam assim, não falavam não, quem falava era eles. Né, e falando exatamente dessa postura de Lula e Bolsonaro. O que aconteceu com Lula? Lula sumiu, ele deu PT no PT, né, ele conseguiu fazer isso. Então, assim, os candidatos estão olhando para o lado e falando, e aí? Não tem Lula, né, e quem coloca se dá mal. Isso ela não fala, esse ponto ela não aborda. Por que será, né, gente? Por que será? Acho que eu vou perguntar para o Pierre, porque ele deve saber. Falando em eleições municipais, olha só, a gente vai trazer uma fala agora que já diz respeito à próxima eleição, a eleição presidencial de 2026. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo rebatendo críticas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Veja só. A informação que eu tive ontem é que realmente ele, numa live, disse que jamais se dirigiu a mim. Tá certo? As pessoas conhecem a trajetória do Ronaldo Caiado muito bem. Eu posso dizer algo mais. É que Ronaldo Caiado é um homem que Deus o poupou do sentimento medo. Sou candidato em 2026, até porque colhi uma experiência muito grande, como 5 mandatos de deputado federal, 1 mandato de senador da República e agora 2 mandatos de governador do estado. E o que nós realizamos em Goiás, para ver um estado que estava totalmente destruído, tá certo? Com envolvimentos de corrupção, como também desmandos da máquina pública, que nós transformamos esse estado em 5 anos e 8 meses. Isso mostra que o Goiás, como também o Brasil, tem um potencial enorme. Basta ser bem gerido. Vou fazer um giro rápido aqui com os parceiros, em 1 minuto cada um, para as análises finais. Consta, Fabi, Serrão e Douglas, sobre esse embate aí entre Ronaldo Caiado e Jair Bolsonaro. Você começa, Consta. Muito rapidinho, né? Ele tem direito a ser candidato, se colocar como pré-candidato, ele tem méritos e alguns deméritos na pandemia, acima de tudo, e representaria ali um candidato de centro-direita. O Zema também pode querer isso e também tem críticas merecidas. O Bolsonaro gravou um vídeo ainda há pouco agora detonando o Salles, de forma indireta, dizendo que quer rachar a direita e tudo. Os nervos estão à flor da pele por conta do fenômeno Marçal em São Paulo. Eu quero o seguinte, eu quero cada vez mais gente de direita, centro-direita, direita, conservador, liberal clássico, contra comunistas, contra petistas, contra tucanos. É isso que eu quero. Agora, existe sempre o segundo turno, né? Então, vamos embora. Fabi? Eu também, de forma rápida, eu considero Caiado, Zema e Tarcísio da mesma prateleirinha, do mesmo potinho, ou seja, essa tendência de tucanismo que vai continuar achando, né, que não existe, aí fica falando, polarização, vocês são muito, como é que eles falam?
Ah, eles querem dizer que nós somos muito ideológicos. A esquerda é ideológica beça, né? Então não venha me cobrar a ausência de ideologia quando a gente está lutando com uma esquerda que é completamente alinhada, né? Então não dá para ser puritano nesse ponto. Então coloco nessa prateleira, Brown, é esse meu retrato, mas pode ser que mude, porque realmente a prioridade é não ter nunca mais esquerda comandando o país, né? Já chega esse revanche aí do Lula. Diga, Serrão. Na veia, vocês acertaram bem. Olha, tem muita água ainda para passar embaixo dessa ponte, mas pode ter muita seca e também pode ter inundação que derrube até a ponte. O cenário para 2026 não tem nada de concreto e objetivo. Jair Bolsonaro é uma candidatura que ainda é uma incógnita. Há uma grande torcida para que ele possa ser candidato, mas o sistema não quer isso. O sistema está querendo inventar uma história de que o candidato para a próxima eleição é o centro. Combinaram isso com o eleitor? Eis a questão. Fala, Douglas. Brau, Jair Bolsonaro é insubstituível. Eu não acredito que nós tenhamos um líder de direita ao ponto de poder substituí-lo em 2026. E como o Serrão disse, ainda não dá para bater o martelo e dizer, olha, não tem como o Bolsonaro ser candidato em 2026. Não, muito pelo contrário. O processo que lhe tirou os direitos políticos ainda não transitou em julgado. A gente pode trabalhar com relação à população para que haja uma comoção, para que haja, por parte dos partidos e de líderes dentro do Congresso Nacional, uma espécie de conversa para que vá para frente algum tipo de articulação política para que Bolsonaro consiga, sim, poder vir candidato em 2026. Acho que isso é muito possível, já que a gente está falando aqui sobre questões políticas do Judiciário, o Judiciário resolveu entrar em tudo quanto é política, a gente pode sim ter Bolsonaro como candidato a presidente em 2026. Por isso eu acho muito precoce essa fala do Ronaldo Caiado nesse momento, viu? Concordo com o Serrano.